O advogado Eli Cohen é considerado peça-chave na investigação das fraudes do INSS. Foi ele quem levantou os elementos nas primeiras denúncias divulgadas na imprensa. Em seu depoimento à CPMI, o advogado apontou nomes de algumas pessoas que, segundo ele, integravam o esquema e explicou como funcionava a fraude que lesou aposentados e pensionistas. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. Primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. 3 meses e eu já tinha materialidade, autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo Careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, no Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. O senhor conhece algum senador, algum deputado que recebeu mesada de Antônio Carlos Camilo? Não. Teve conhecimento se Careca do INS distribuía brindes, benfeitorias ou vantagens? Não. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, eu ia pedir o ministro da Previdência. O senhor sabe que quando o senhor está dando depoimento e é feita uma pergunta dessa forma direta, calar a verdade também é delito. Portanto, o senhor está aqui escudado pelo dever jurídico de falar o que sabe sem cometer nenhum tipo de delito. Volto a lhe perguntar, baseado em tudo que o senhor ouviu, que o senhor tomou conhecimento, que o senhor leu ou que apurou, o senhor está com o escudo da proteção legal de testemunha. O senhor ouviu falar se algum presidente do INSS ou se algum ministro da Previdência, pouco importa de qual governo, estamos investigando um período de 2015 a 2025. O senhor ouviu falar de envolvimento de algumas dessas autoridades? Não. O advogado Eli Cohen disse que começou a investigar as fraudes em dezembro de 2022, quando foi procurado por 2 aposentados que eram presidentes de associações, entre elas a AMBEC. Eles diziam que na casa deles, que eles moram bem na periferia, são pessoas extremamente simples, começava a chegar oficiais de justiça e cobrança e tudo aquilo que a gente sabe quando, na verdade, você é sócio de um CNPJ viciado desses, né? E aí eu disse para eles, naquele momento, falei, olha, vocês permitiram ser presidente dessa associação, agora isso acontece, vocês ganham, quanto que vocês ganham? Um salário mínimo. Qual era a forma da AMBEC capturar associados para fazer os descontos? Como é que ela capturava? Só podia dizer na estrutura do Estado brasileiro se ela fazia isso via INSS, via Dataprev, comprando no mercado negro, como o senhor falou aí, lá na 25 de março, nesse mercado paralelo. Como é que o senhor apurou isso? Exatamente como ele comprou, como ele adquiriu,
Desculpa, mas naquele momento, na minha concepção, não era interessante para a nossa investigação, mas que os dados vieram do Careca do INSS. Essa era a parte do Careca para receber 27,5%. Então, os dados vieram do Careca do INSS. Esse é o trabalho do Careca. O advogado também disse que recebeu ameaças. O senhor recebeu alguma ameaça em relação a essas investigações que o senhor fez? Várias. O senhor poderia denominar quem praticou essas ameaças ou de quais formas essas ameaças chegaram até o senhor? Sempre foram telefonemas anônimos. À meia-noite. O senhor tem a quem imputar essas ameaças? Não exatamente, mas veja, nós ajudamos, é claro que com a ajuda do TCU, da CGU, a uma mamata de 2 bilhões e 800 milhões de reais que parou. Então, eu acho que eu devo ter um monte de inimigo. Durante o depoimento do advogado, ao tomar conhecimento do esquema fraudulento, a CPMI do INSS decidiu pedir ao STF a prisão preventiva de 21 investigados. Essa presidência está colocando em pauta um requerimento extra-pauta para a prisão preventiva, como solicitado com o relator. E nós vamos votar hoje, a votação será nominal e os senhores poderão votar sim ou não. Presidente. Com a palavra, o relator. Presidente, só uma questão aqui pela ordem. Senhor presidente, requeiro nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, do artigo 3º-A e artigo 6º da Lei 1579 de 1952 e do artigo 311 seguintes do Decreto-Lei 3689 de 1941, representar pela decretação em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal dos investigados abaixo consignados: André Paulo Félix Fidelis, Eric Douglas Martins Fidelis, Cecília Rodrigues Mota, Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, Thaisa Hoffmann Jonasson, Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, Alexandre Guimarães, Antônio Carlos Camilo Antunes, Rubens Oliveira Costa, Romeu Carvalho Antunes, Domingos Sávio de Castro, Milton Salvador de Almeida Júnior, Adelinon Rodrigues Júnior, Alessandro Antônio Stefanuto, Giovanni Batista Speaker, Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, Vanderlei Barbosa dos Santos, Jucimar Fonseca da Silva, Felipe Roters Coutinho, Maurício Camisotti, todos esses 20 devidamente pontuados os pressupostos e fundamentos no inquérito que corre perante o STF. E o 21º, Márcio Alaô de Araújo, citado pelo depoente aqui presente. A justificação muito simples, a pedido da própria advocacia do Senado, que irá materializar essa petição, com base no inquérito policial disponível na rede mundial de computadores, que deflagrou a operação sem descontos, e nos primeiros depoimentos colhidos ao longo desta CPMI, verificou-se que mesmo diante da presença de indícios veementes de materialidade e autoria das infrações penais que vitimaram milhões de aposentados e pensionistas, até o momento nenhum investigado se encontra submetido à prisão cautelar. Diante dos evidentes riscos à ordem pública, baseado na manutenção dos crimes de empréstimos consignados fraudulentos, a conveniência da instrução criminal diante
da ameaça direcionada à testemunha aqui presente e da aplicação da lei penal por risco concreto de fuga, inclusive de patrimônio de alguns investigados no exterior, como offshores. Solicito a prisão preventiva dos investigados acima consignados, baseado nos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Esse é o requerimento. Obrigado, relator. Está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não e 0. Relembrando que os nomes que nós hoje aprovamos, o ofício, o requerimento para pedido de prisão, porque nós não estamos determinando prisão, essa CPMI não tem esse poder, será encaminhado ao ministro André Mendonça. Todos esses nomes estão devidamente qualificados no inquérito-mãe da Polícia Federal, o qual nós tivemos acesso e, naturalmente, com as informações embasadas nos depoimentos.